Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém santos, nem torpezes, nem parvoices, nem chocarices, nem convém mais antes ações de graça. Porque bem sois isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é a idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenais. Porque o que elas fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas são manifestas, sendo condenados pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remidos o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo que o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-o com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher revencie o marido. Capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor.
Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá no Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos com que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais firmes, pois tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida com a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para os que vós também possais saber os meus negócios que eu faço. Tíquico, irmão amado fiel, ministro do Senhor, vos informará em tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibas do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e o amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Graças a vós e a paz da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho justo sentir isso vós todos, porque vos retenho no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que eu tenho de vós, tenho entranável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejam sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos e de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus.
E quero, irmãos, que saiba que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior privilégio do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente no temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições a minhas prisões. Mas quem me importa? Contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e regozijarei ainda, porque sei disso, me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, ou seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que me dera escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, fica na carne, e tendo essa confiança sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos seja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. Porque a vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tende visto, e agora o vis estar em mim. Capítulo 2. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entraves, afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para que propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo de forma Deus não teve a usurpação ser igual a Deus, mas iniqualou-se a si mesmo, e tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exalou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome.
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes não só a minha presença, mas muito mais agora minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o que querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contenda, para que sejas irrepreensível e sinceros, filhos do Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me não de ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Folgo-me e me regozijo com todo vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tem igual sentimento e sinceridade, cuide de vosso estado. Porque todos buscam o que é e o que não, o que é de Jesus Cristo. Mas bem sabeis qual é a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. De sorte espero enviá-lo a vós logo, que tenha provido aos meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro dos combates, e o vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós, todos os que estavam angustiados, de que eu estivesse ouvido e que ele estivesse doente. E de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se apeitou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vou-lo enviarei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha nos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-me em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir comigo a falta do vosso serviço.